A seleção, autora Kiera Cass. Capítulo 1. Minha mãe entrou em êxtase quando pegamos a carta no correio. Ela já tinha decidido que todos os nossos problemas estavam solucionados, tinham desaparecido para sempre. O grande empecilho em seu plano brilhante era eu. Eu não me considerava uma filha muito desobediente, mas também não era uma santa. Não queria ser da realeza, não queria ser não queria nem tentar. Escondi-me no meu quarto, o único lugar onde podia fugir do falatório da casa cheia. Procurava um argumento que dobrasse minha mãe, mas até então tudo o que tinha era uma coletânea de opiniões sinceras. Não me parecia que ela fosse dar ouvidos a nenhuma delas. Eu não conseguiria escapar de minha mãe por muito tempo. Era quase hora do jantar e eu, a filha mais velha que ainda morava na casa, tinha que ajudar na cozinha. Pulei da cama e caminhei para o ninho de cobras. Minha mãe me recebeu com um olhar furioso, mas não disse nada. Nós duas nos movíamos pela cozinha e pela sala de jantar sem falar, como uma dança silenciosa, enquanto preparávamos frango, macarrão e torta de maçã e punhamos a mesa para 5 pessoas. Bastava eu desviar os olhos do que eu estava fazendo para ela me corrigir com um olhar severo, como se assim fosse me deixar constrangida o bastante para querer as mesmas coisas que ela. Minha mãe usava essa tática às vezes. Quando eu queria mudar de emprego porque achava que a família que nos hospedava era grosseira sem necessidade, ou quando ela queria que eu fizesse uma faxina pesada porque não tínhamos dinheiro para pagar alguém das 6 para nos ajudar. Algumas vezes dava certo, outras não, e este era um ponto em que ninguém podia me dobrar. Minha mãe não tinha o que fazer quando eu teimava. Puxei a ela de modo que não podia ficar surpresa. Mas o problema não era só comigo. Ela andava tensa. O verão chegava ao fim e logo viriam os meses frios e as preocupações. Minha mãe botou a jarra de chá na mesa com raiva. Fiquei com a boca cheia d'água só de imaginar o chá gelado com limão. Mas eu tinha que esperar. Seria um desperdício tomar meu copo agora e depois ter que beber água no jantar. Mas você vai morrer se preencher o formulário? Ela disse sem se aguentar. A seleção pode ser uma oportunidade maravilhosa para você, para todos nós. Suspirei alto, pensando que preencher aquele formulário seria como a morte para mim. Não era segredo que os rebeldes, as colônias subterrâneas que odiavam Iléa, nosso vasto e relativamente jovem país, investiam em ataques cada vez mais frequentes e violentos ao palácio. Já tínhamos visto os rebeldes em ação em Carolina. A casa de um dos magistrados fora completamente incendiada e os carros de pessoas da 2 foram destruídos. Houve até uma espetacular fuga da prisão. Eles libertaram uma adolescente que engravidara e um 7 que era pai de 9 filhos, de modo que até eu achei que eles estavam certos daquela vez. Mas, além das ameaças, eu sentia que só pensar na seleção já fazia meu coração doer. Não consegui esconder meu sorriso enquanto pensava em todas as razões para permanecer exatamente onde estava. Os últimos anos têm sido muito difíceis para seu pai, minha mãe estrilou. Se você tiver um pouco de compaixão, vai pensar nele. Meu pai, sim, eu queria ajudá-lo. E May, e Gerard, e até minha mãe. Eu não tinha como sorrir diante da maneira como ela expôs a situação. Fazia tempo demais que as coisas não iam bem. Eu me perguntava se meu pai veria a seleção como um meio de fazer com que tudo voltasse ao normal, se é que dinheiro podia melhorar as coisas.
Não que nossa situação fosse tão precária a ponto de temermos por nossa sobrevivência ou algo assim. Não éramos miseráveis, mas acho que não estávamos muito longe disso. Nossa casta era a terceira antes do fundo do poço. Éramos artistas, e os artistas e músicos clássicos estavam só 3 degraus acima da sujeira, literalmente. Nosso dinheiro era curto, vivíamos na corda bamba e nossa renda dependia muito da mudança de estações. Lembro-me de ter visto num livro de história bem gasto que todas as datas especiais costumavam ser comemoradas nos meses de inverno. Halloween, Ação de Graças, Natal e Ano Novo, um depois do outro. O Natal ainda era no mesmo dia. Não dá para mudar o aniversário de uma divindade. Mas quando Iléa firmou o grande acordo de paz com a China, o Ano Novo passou para janeiro ou fevereiro, dependendo da lua. Todas as comemorações de Ação de Graças e do Dia da Independência da nossa metade do mundo fora reunida na Festa da Gratidão, realizada no verão. Era tempo de celebrar a formação de Iléa, de nos alegrar por ainda existirmos. Eu não sabia o que era Halloween, simplesmente desapareceu. Assim, pelo menos 3 vezes ao ano, a família inteira tinha emprego em tempo integral. Meu pai e May faziam peças de artesanato que os clientes compravam para dar de presente. Minha mãe e eu nos apresentávamos em festas, eu cantava e ela tocava piano, e aceitávamos todo o trabalho possível. Quando eu era mais nova, tinha medo de me apresentar em público, mas agora tratava de entrar no clima da música de fundo. Assim, éramos aos olhos de quem nos empregava. Estávamos ali para ser ouvidos, não vistos. Gerard ainda não tinha descoberto seu talento, mas ele só tinha 7 anos. Ainda lhe restava um tempinho. Em breve, as folhas das árvores mudariam de cor e nosso mundinho ficaria balançado mais uma vez. 5 bocas e apenas 4 trabalhadores, sem emprego garantido até o Natal. Quando eu via as coisas desse jeito, a seleção parecia uma corda a qual eu podia me agarrar. Aquela carta idiota talvez me tirasse do fundo do poço e então eu poderia puxar minha família comigo. Eu observava minha mãe. Para uma 5, ela até que estava bem robusta, o que era estranho. Não era uma glutona, mas também não havia fartura em casa. Talvez fosse assim que o corpo ficava depois de 5 filhos. Os cabelos dela eram ruivos como os meus, mas cheios de fios brancos, que tinham aparecido de repente aos montes uns 2 anos antes. Umas ruguinhas sulcavam o canto dos olhos, embora ainda fosse bastante jovem, e eu podia reparar que ela circulava pela cozinha com as costas curvadas, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Eu sabia que minha mãe sentia um grande peso nas costas, e sabia que foi por isso que ela passou a tentar me manipular sempre que podia. Já brigávamos bastante sem essa tensão extra, mas à medida que o outono vazio se aproximava, ela ficava cada vez mais nervosa. E eu sabia que minha mãe me achava despeitada por não querer nem preencher um formuláriozinho besta. Mas havia coisas importantes que eu amava, e aquela folha de papel se erguia como um muro entre mim e o que eu queria. Talvez eu quisesse coisas idiotas, ou que não conseguiria alcançar. Mesmo assim, eram coisas minhas. Não estava a fim de sacrificar meus sonhos, independentemente do quanto minha família fosse importante para mim. Além do mais, já tinha feito bastante por eles.
Eu era a filha mais velha em casa depois de Kena se casou e Cota foi embora. Assumi o novo papel o mais rápido que pude. Dei o melhor para ajudar. Estudava em casa nos horários que arranjava entre os ensaios, que tomavam a maior parte do dia, já que eu tentava dominar vários instrumentos musicais e aprender a cantar. Mas, com a chegada da carta, todos os meus esforços perderam o sentido. Na cabeça da minha mãe, eu já era uma rainha. Se fosse mais esperta, eu teria escondido aquele aviso antes que meu pai, May e Gerard chegassem. Mas minha mãe já o tinha escondido na roupa e o sacou no meio de uma refeição. Para a casa da família Singer, disse cantando. Tentei pegar o papel da mão dela, mas era rápida demais para mim. Mais cedo ou mais tarde, todos acabariam descobrindo mesmo. Só que, se minha mãe fizesse do jeito dela, todos ficariam a seu lado. Mãe, não! Implorei. Eu quero ouvir, gritou May. O que não me surpreendeu. Minha irmã mais nova era idêntica a mim, só que 3 anos mais nova. Se nossa aparência era praticamente igual, nossa personalidade estava bem longe disso. Ao contrário de mim, ela era extrovertida e otimista e só conseguia pensar em meninos. May ia achar toda a história incrivelmente romântica. Senti minhas bochechas corarem de vergonha. Meu pai ouvia com atenção, enquanto May quase pulava de alegria. O fofo do Gerard continuava comendo. Minha mãe limpou a garganta e prosseguiu. Confirmamos no último censo que uma mulher solteira entre 16 e 20 anos reside atualmente em sua casa. Gostaríamos de informá-los sobre uma oportunidade próxima de honrar a grande nação de Léa. May soltou um outro grito e agarrou meu braço. É você! Eu sei, sua macaquinha. Solte, senão você vai quebrar meu braço. Mas ela apertou minha mão e deu mais uns pulinhos. Nosso amado príncipe, Maxon. Escreve, continuou minha mãe, atinge a maioridade este mês. Para adentrar esta nova fase de sua vida, ele deseja ter uma companheira ao seu lado, uma verdadeira filha de Léa. Se sua filha, irmã ou protegida elegível estiver interessada na possibilidade de tornar-se a noiva do príncipe Maxon e a adorada princesa de Léa, por favor preencha o formulário anexo e entregue-o no Departamento de Serviços Provinciais da sua localidade. Uma jovem de cada província será escolhida aleatoriamente para encontrar-se com o príncipe. As participantes serão hospedadas no agradável palácio de Iléa, em Ângeles, enquanto durar sua estada. A família de cada participante será recompensada generosamente. Minha mãe alongava as palavras para criar um efeito dramático, por seu serviço à família real. Era isso que acontecia com os príncipes. Já as princesas eram negociadas em casamento a fim de fortalecer as recentes relações com outros países. Eu entendia por que era assim. Precisávamos de aliados, mas não aprovava. Nunca precisei ver uma coisa dessas e esperava não ver nunca. Havia 3 gerações que não nascia uma princesa na família real. Os príncipes, por sua vez, casavam-se com plebeias para elevar o moral da nação, normalmente instável. Acho que a seleção servia para unir todos os ilhéanos e fazê-los recordar que o país nasceu praticamente do nada. Nenhuma das opiniões me parecia muito boa,
e a ideia de entrar em um concurso que o país inteiro acompanharia só para ver um riquinho snob escolher a moça mais linda e sonsa do grupo para ser o rosto calado e bonito que apareceria ao lado dele na TV, era o bastante para me fazer gritar. Haveria humilhação maior? Além disso, eu já tinha passado muito tempo em casas de pessoas da 2 e da 3 para ter certeza de que não queria me envolver com eles, muito menos com alguém da 1. Tirando as épocas de escassez, estava feliz em ser uma 5. Minha mãe era a alpinista social, não eu. E é claro que ele adoraria a América. Ela é tão linda, derretia-se minha mãe. Mãe, por favor, quando muito eu fico na média. Não fica, disse May. Eu pareço com você e sou linda. Ela deu um sorriso tão largo que não pude deixar de rir. E o argumento era válido. May era mesmo linda. Mas ela era mais que um rostinho bonito. Tinha mais que um sorriso vencedor e olhos brilhantes. May irradiava uma energia, um entusiasmo que fazia você querer estar onde ela estivesse. May era magnética e eu, sinceramente, não era. Gerard, o que você acha? Você me acha bonita? Perguntei. Todos os olhos caíram sobre o membro mais jovem da família. Não, as meninas são nojentas. Gerard, por favor. Minha mãe soltou um suspiro irritado, mas não muito sincero. Era difícil perder a calma com ele. América, você sabe que é uma menina muito bonita. Se sou tão atraente, por que os meninos não me convidam para sair? Ah, eles vêm convidar, mas eu espanto todos. Minhas filhas são bonitas demais para se casar com alguém das 5. Kenna conseguiu um 4 e tenho certeza de que você pode arranjar coisa melhor, ela disse antes de dar um gole no chá. O nome dele é James. Pare de chamar o marido de Kenna pelo número. E desde quando garotos vêm aqui? Eu ouvi a minha própria voz ficar cada vez mais aguda. Nunca tinha visto um rapaz chegar tão perto do portão de casa. Faz um tempo já, meu pai disse, em seu primeiro comentário desde que a história começara. Sua voz tinha uma nota de tristeza e ele olhava firmemente para o copo. Eu estava tentando descobrir o que o tanto perturbava. Os meninos atrás de mim? Mamãe e eu discutindo outra vez? Minha recusa em participar do concurso? A distância a que eu ficaria se fosse sorteada? Meu pai e eu éramos próximos. Acho que quando nasci, minha mãe já estava um pouco cansada e ele teve que cuidar de mim na maior parte do tempo. Herdei o gênio dela, mas a compaixão dele. Meu pai levantou os olhos por uma fração de segundo e foi então que entendi. Ele não queria que eu fosse, mas também não podia negar os benefícios que teríamos se fizesse um dia no concurso. E mais ainda se conseguisse avançar. América, use a cabeça, disse minha mãe. Somos provavelmente os únicos pais de Léa que precisam convencer a filha a participar. Pense na oportunidade. Um dia você poderia ser rainha. Mãe, mesmo que eu quisesse ser rainha, e não quero com todas as minhas forças, milhares de outras meninas da província vão entrar neste troço, milhares. E se por acaso eu fosse sorteada, ainda teria que competir com outras 34, todas certamente mais sedutoras do que eu jamais conseguiria fingir ser. Gerard apurou os ouvidos. O que é uma menina sedutora? Nada, respondemos em coro. É ridículo imaginar que eu poderia ganhar, concluí.
Minha mãe afastou a cadeira da mesa, levantou-se e depois se inclinou sobre a mesa na minha direção. Alguém vai ganhar, América. Suas chances são as mesmas que as de qualquer outra garota. Então ela tirou o guardanapo na mesa e saiu. Gerald, quando você terminar, vá para o banho. Ele respondeu com um gemido. May comia em silêncio. Gerald pediu para repetir, mas a comida tinha acabado. Comecei a tirar a mesa assim que os dois se levantaram, enquanto meu pai permanecia lá, bebericando o chá. O cabelo dele estava sujo de tinta de novo, uma manchinha amarela que me fez sorrir. Ele se levantou, tirando as migalhas da camisa. Desculpe, pai, murmurei enquanto recolhia os pratos. Não seja boba, querida, não estou bravo. Ele deu um sorriso e passou o braço por mim. Você não precisa explicar, querida, eu sei. Ele beijou minha testa. Agora preciso voltar ao trabalho. Fui para a cozinha começar a limpeza. Cobri meu prato com um guardanapo, não tinha comido quase nada e o escondi na geladeira. No prato dos outros não havia nada além de migalhas. Suspirando, fui para o meu quarto me preparar para dormir. Tudo aquilo tinha me deixado nervosa. Por que minha mãe me pressionava tanto? Ela não era feliz? Não amava meu pai? Isso não era bom o bastante para ela? Deitada no colchão deformado, eu passava e repassava a seleção na cabeça. Acho que tinha suas vantagens. Seria legal comer bem, pelo menos por uns dias. Eu não havia razão para eu me preocupar. Eu não me apaixonaria pelo príncipe Maxon. Pelo que vi no jornal oficial de Léa, nem ia gostar do cara. À meia-noite pareceu demorar uma eternidade para chegar. Havia um espelho na minha porta e antes de sair, dei uma olhada no cabelo para ver se estava tão bonito como de manhã. Também passei um pouco de brilho nos lábios para garantir alguma cor no rosto. Minha mãe fazia uma economia bem rígida de maquiagem. Era só para as apresentações ou para sair em público. Mas eu sempre conseguia surrupiar um pouco em noites como essa. Esgueirei-me pela cozinha, fazendo o mínimo barulho possível. Embrulhei minhas sobras do jantar, um pedaço de pão que estava quase estragando e uma maçã. Era difícil voltar ao quarto a passos tão lentos assim tão tarde, mas se eu tivesse feito isso antes, ficaria ansiosa demais. Abri a janela do quarto e contemplei nosso quadradinho de quintal. A lua quase não tinha luz e meus olhos precisariam se adaptar para que eu pudesse seguir adiante. Do outro lado do gramado era possível ver a silhueta da casa da árvore, apagada pela noite. Quando éramos mais novos, Cota amarrava lençóis nos galhos para que a árvore parecesse um navio. Ele era o capitão e eu era seu imediato. Meus encargos, em geral, se resumiam a varrer o convés e preparar a comida, um monte de terra e galhos socados em uma das panelas de minha mãe. Ele pegava uma colher e comia aquela terra, jogando-a por cima do ombro. Isso significava que eu ia ter que varrer mais uma vez o convés, mas eu não me importava, ficava feliz só de estar no navio ao lado dele. Olhei para os lados. As luzes das casas da vizinhança já estavam apagadas. Ninguém estava vendo. Saí pela janela com cuidado. Eu costumava ficar com a barriga toda arranhada por causa da maneira como me arrastava para fora. Mas agora sabia exatamente como sair sem me machucar. Um talento cultivado ao longo de anos. E eu não queria estragar a comida.
Acelerei pelo gramado usando o meu melhor pijama. Eu podia ter ficado com a roupa que usara durante o dia, mas o pijama me caía melhor. Acho que as roupas não importavam, mas eu me sentia bonita de shortinho marrom e blusinha branca. Qualquer um podia escalar com uma mão só e sem dificuldade as ripas pregadas na árvore. Eu também tinha aperfeiçoado essa técnica. Cada degrau era um alívio. Não era uma distância muito grande, mas ali eu tinha a sensação de deixar todos os problemas de casa quilômetros para trás. Ali eu não precisava ser a princesa de ninguém. Eu entrei naquela pequena caixa, sabendo que não estava sozinha. Alguém estava do outro lado, escondido sob a noite. Minha respiração acelerou, não pude evitar. Deixei a comida no chão e apertei os olhos para enxergar. A pessoa se mexeu e acendeu um toco de vela. A luz era fraca, ninguém poderia vê-la, mas bastava. Finalmente, o invasor falou, abrindo um sorriso malicioso. E aí, linda? Capítulo 2. Arrastei-me mais para dentro da casa da árvore. Era um cubículo de 1,5 m por 1,5 m. Nem mesmo Gerard podia ficar em pé lá dentro. Mas eu amava aquela casa. Tinha uma entrada pela qual só se passava agachado e uma janela minúscula na parede oposta. Havia uma banqueta velha em um dos cantos para servir de suporte para a vela e um carpete tão gasto que era quase o mesmo que sentar diretamente na madeira. Não era muita coisa, mas era o meu paraíso, nosso paraíso. Por favor, não me chame de linda. Primeiro minha mãe, depois May e agora você. Isso está me dando nos nervos. Pelo jeito que Aspen me olhava, notei que minhas palavras não me deixavam mais feia. Ele sorriu. Não consigo evitar. Você é a coisa mais linda que já vi na vida. Não me condene por dizer isso quando posso. Ele segurou meu rosto com as mãos e eu olhei bem fundo em seus olhos. Foi o suficiente. Seus lábios tocaram os meus e eu não consegui pensar em mais nada. Não havia seleção, família pobre ou Ilhéa. Havia apenas as mãos de Aspen nas minhas costas, puxando-me para mais perto. A respiração dele no meu rosto. Minhas mãos passaram por seus cabelos pretos ainda úmidos do banho, ele sempre tomava banho à noite, e se uniram em um nó perfeito. Aspen cheirava ao sabonete que a mãe dele fazia. Eu sonhava com aquele cheiro. Nós nos afastamos e eu não consegui esconder um sorriso. As pernas dele estavam bem abertas, sentei-me no meio delas como uma criança que pede colo. Desculpe, não estou de bom humor hoje. É que nós recebemos aquele aviso idiota pelo correio. Ah, sim, a carta, suspirou Aspen. A gente recebeu 2. Claro, as gêmeas tinham acabado de fazer 16 anos. Enquanto falava, ele observava cada detalhe do meu rosto. Aspen fazia isso quando estávamos juntos, como se quisesse fixar uma vez mais meu rosto em sua memória. Já fazia uma semana e uns poucos dias sem nos encontrar bastavam para deixar os dois ansiosos. Eu também o observava. Aspen era o garoto mais bonito da cidade, de todas as castas. Ele era moreno, tinha olhos verdes e um sorriso que fazia você pensar que ele estava escondendo alguma coisa. Era alto, mas não alto demais. Magro, mas não magro demais. A luz fraca revelava pequenas olheiras. Com certeza, ele tinha trabalhado até tarde a semana inteira. Sua camisa preta estava gasta, assim como o jeans surrado que ele usava quase todos os dias. Se eu pudesse pelo menos me sentar e costurar sua roupa, era isso que eu queria. Não queria ser a princesa de Ilhéa, queria ser a princesa de Aspen. Doía ficar longe dele.
Alguns dias eu ficava maluca tentando imaginar o que ele estaria fazendo. Quando não aguentava mais, praticava música. Eu devia agradecer Aspen por ser a musicista que era. Ele me levava à loucura. E isso era ruim. Aspen era um 6. Eles trabalhavam como ajudantes e estavam apenas um degrau acima dos 7, porque tinham uma educação melhor e aprendiam a trabalhar em ambientes fechados. Aspen era mais inteligente do que qualquer pessoa que eu conhecia e era muito bonito. Mas dificilmente uma mulher se casava com alguém de uma casta mais baixa. Um homem de casta inferior podia até pedir sua mão, mas raramente recebia um sim como resposta. E quando pessoas de castas diferentes se casavam, tinham que preencher um monte de papelada e esperar uns 90 dias para poder tomar as outras medidas legais necessárias. Já ouvi mais de uma pessoa dizer que essa burocracia pretendia dar ao casal a chance de mudar de ideia. Assim, essa intimidade, bem depois do toque de recolher de Iléia, poderia nos meter em um problema sério. Isso sem falar no quanto minha mãe me infernizaria se soubesse. Mas eu amava Aspen, fazia quase 2 anos e ele me amava. Com ele ali sentado, alisando meu cabelo, eu era incapaz até de pensar em participar da seleção. Eu já estava apaixonada. E o que você acha disso? Quer dizer, da seleção? Perguntei. Acho normal. O coitado precisa dar um jeito de arrumar uma namorada. Senti o sarcasmo, mas queria saber sua opinião de verdade. Aspen. Tudo bem, tudo bem. Por um lado, acho meio triste. O príncipe não sai com ninguém? Quer dizer, será que ele não arruma ninguém de verdade? Se ele tentar casar as princesas com outros príncipes, por que não fazem o mesmo com ele? Deve ter alguma nobre por aí que sirva para ele. Não entendo. E é isso. Mas, ele suspirou. Por outro lado, acho uma boa ideia. É emocionante, ele vai se apaixonar na frente de todo mundo. Gosto dessa história de felizes para sempre e tal. Qualquer um pode ser a próxima rainha, dá esperança. Me faz pensar que eu também posso ser feliz para sempre. Ele passava os dedos em volta dos meus lábios. Aqueles olhos verdes penetravam fundo na minha alma e eu sentia aquela química incrível que só tinha com ele. Eu também queria ser feliz para sempre. Então você está incentivando as gêmeas a entrar no concurso? Perguntei. Sim, quer dizer, a gente já viu o príncipe algumas vezes. Ele parece ser um cara legal. Quer dizer, é um imbecil com certeza, mas é simpático. E as meninas estão empolgadas. É engraçado de ver. Elas estavam dançando pela casa quando cheguei do trabalho hoje e ninguém pôde negar que seria bom para a família. Minha mãe está otimista porque temos 2 participantes em casa. Era a primeira boa notícia que eu recebia sobre essa competição terrível. Não podia acreditar que tinha passado tanto em mim que nem cheguei a me lembrar das irmãs de Aspen. Se uma delas passasse, se uma delas entrasse... Aspen, você tem noção do que isso significaria? Se Camber ou Célia ganhassem? Ele me abraçou mais forte, acariciando minha testa com os lábios. Uma de suas mãos subia e descia nas minhas costas. Só pensei nisso hoje, ele confessou. O tom rouco de sua voz não deixava espaço para nenhum outro pensamento. Eu só queria que ele me tocasse e me beijasse, e era exatamente isso que aconteceria naquela noite se seu estômago não tivesse roncando e me acordado para a realidade. Ei, trouxe um lanche para nós, eu disse com delicadeza. Ah, é? Pude notar que ele tentava não soar empolgado, mas um pouco de sua impaciência acabou transparecendo. Você vai amar esse frango, eu que fiz. Peguei o embrulho e entreguei a ele, que começou a beliscar a comida sem afobação.
Deu uma mordida na maçã, insinuando que era nossa, mas abri mão da minha parte e deixei que comesse o resto. Se a alimentação era uma preocupação na minha casa, na de Aspen era uma tragédia. Ele tinha um trabalho muito mais exigente que o nosso, mas ganhava um salário bem menor. Nunca havia comida suficiente. Ele era o mais velho de 7 irmãos. Assim, como comecei a ajudar em casa logo que pude, Aspen fez o mesmo. Ele passava o pouquinho de comida que lhe cabia para as irmãs e a mãe, sempre cansada de tanto trabalhar. O pai tinha morrido 3 anos antes e a família dependia dele para quase tudo. Vi com satisfação Aspen lamber o tempero do frango dos dedos e partir para cima do pão. Eu não fazia ideia de quando havia sido sua última refeição. Você cozinha tão bem, um dia vai dar muitas alegrias e quilos a mais para alguém, comentou enquanto mastigava a maçã. Vou dar alegrias e quilos a mais para você, sabe disso. Ah, engordar. Rimos, e ele me contou as novidades desde a última vez que nos vimos. Aspen tinha trabalhado no escritório de uma fábrica e ia ficar mais uma semana neste serviço. Sua mãe tinha finalmente conseguido um emprego fixo de faxineira na casa de alguns 2 da nossa região. As gêmeas estavam tristes porque a mãe as fizera largar o curso de teatro da escola para que pudessem trabalhar mais. Vou ver se arranjo um trabalho aos domingos para ganhar um pouquinho mais. Detesto ver as 2 abandonarem uma coisa que adoram, ele disse, esperançoso como se fosse mesmo conseguir. Aspen Ledger, nem se atreva, você já trabalha demais. Ah, Mary, ele sussurrou ao meu ouvido. Arrepiei. Você sabe como Camber e Célia são. Elas precisam ver gente. Não aturam ficar limpando e escrevendo o tempo todo. Não é da natureza delas. Mas não é justo que esperem tudo de você, Aspen. Sei exatamente como se sente, mas você precisa se cuidar. Se ama suas irmãs de verdade, tem que se preocupar também com o responsável por elas. Fique tranquila, Mary. Acho que coisas boas vão surgir lá na frente. Não vou ficar fazendo isso para sempre. Mas ele ia, porque sua família sempre ia precisar de dinheiro. Aspen, sei que você aguenta, mas há um limite. Você não pode achar que é capaz de dar tudo para todo mundo que ama. Não dá para você fazer tudo. Ficamos em silêncio por uns instantes. Eu tinha a esperança de que ele estivesse refletindo sobre as minhas palavras, de que percebesse que, se não diminuísse o ritmo, podia se desgastar demais. Não era raro que pessoas das 6, das 7 e da 8 morressem de exaustão. Eu não suportaria isso. Apertei-me ainda mais contra o peito dele, tentando apagar esta imagem da minha mente. América? Sim, sussurrei. Você vai entrar na seleção? Não, claro que não. Não quero que as pessoas pensem que considero a hipótese de me casar com um estranho. É você que eu amo, disse bruscamente. Você quer ser uma 6? Sempre faminta? Sempre preocupada? Ele perguntou. Sua voz carregava muita dor e uma pergunta sincera. Se eu pudesse escolher entre dormir no Palácio Real, rodeada de empregados, e num apartamento de 3 cômodos, rodeada pela família Ledger, o que seria? Aspen, nós vamos conseguir, somos inteligentes, vamos ficar bem, eu disse, desejando que isso acontecesse de verdade. Você sabe que as coisas não vão ser assim. Eu ainda teria que sustentar minha família, não sou do tipo que abandona os outros. Estremeci nos braços de Aspen, ele continuou. E se tivermos filhos? Quando tivermos filhos, e vamos tomar cuidado, não precisamos ter mais de 2. Você sabe que isso é uma coisa que não podemos controlar. Sentia a raiva tomando conta da voz dele. Não podia culpá-lo.
Quem tinha dinheiro podia controlar o número de filhos, mas os 4 em diante tinham que se virar. Esse foi o assunto de muitas das nossas discussões nos 6 meses anteriores, quando começamos a pensar seriamente num jeito de ficar juntos. Filhos eram uma incógnita, e quanto mais deles, mais trabalho. Já havia tantas bocas famintas. De novo veio silêncio. Nenhum dos dois sabia ao certo o que dizer. Aspen era passional, tendia a se exaltar nas discussões. Ele tinha aprendido a se conter antes de ficar irritado demais. Era o que estava fazendo agora. E eu não queria deixá-lo preocupado ou nervoso. Acreditava mesmo que podíamos lidar com a situação. Se planejássemos, sobreviveríamos ao impossível. Talvez eu fosse esperançosa demais. Talvez estivesse apaixonada demais. O fato é que realmente acreditava que Aspen e eu alcançaríamos tudo o que quiséssemos de coração. Acho que você devia, ele soltou de repente. Devia o quê? Participar da seleção. Olhei para ele furiosa. Você perdeu o juízo? Escute, Mary. Sua boca estava bem perto do meu ouvido. Não era justo. Ele sabia que isso ia me distrair. Sua voz veio devagar aos sussurros, como se ele fosse dizer algo romântico, embora se tratasse do contrário. Se você tivesse a oportunidade de melhorar de vida e não a aproveitasse por minha causa, eu nunca ia me perdoar. Não ia aguentar uma coisa dessas. Respondi bufando. Mas que ridículo! Pense nos milhares de garotas que vão participar. Não vou nem ser sorteada. Se não vai ser sorteada, por que se preocupar? Ele esfregava meus braços com as mãos. Eu não conseguia resistir. Só quero que você participe, que tente. E se for sorteada, vá para o castelo. Se não for, pelo menos não vou sofrer por ter impedido você. Mas, Aspen, eu não amo o príncipe, não gosto dele, não o conheço. Ninguém o conhece, e é o ponto. Talvez você goste dele. Chega, é você que eu amo. E é você que eu amo. Ele me beijou para confirmar essas palavras. E se me ama, vai fazer isto, para que eu não fique louco de tanto pensar no que poderia ter acontecido. Quando se pôs como vítima, ele ganhou. Eu era incapaz de magoá-lo. Fazia de tudo para facilitar a vida dele. E estava certa. Não havia nenhuma chance de ser escolhida. Assim, tudo o que precisava fazer era me submeter ao processo e aguardar a todos. Depois, quando não fosse sorteada, o assunto seria esquecido. Por favor, Aspen suspirou no meu ouvido e eu pude sentir um arrepio por todo o corpo. Certo, sussurrei. Vou me inscrever, mas sei que não quero ser princesa. Tudo o que quero é ficar com você. Ele passou a mão no meu cabelo. E você vai ficar. Acho que foi a luz ou a falta dela, mas juro que os olhos dele marejaram quando disse isso. Aspen tinha passado por muita coisa. Não só o vi chorar uma vez quando chicotearam seu irmão no meio da praça. O pequeno Jeremy tinha roubado uma fruta de uma banca no mercado. Um adulto teria sido submetido a um julgamento rápido e seria jogado na prisão ou condenado à morte, dependendo do valor do item roubado. Jamie tinha apenas 9 anos e, por isso, foi espancado. A mãe deles não tinha dinheiro para levar o menino a um médico decente. Por isso, Jamie ficou com cicatrizes de alto a baixo. Naquela noite, esperei na janela para ver se Aspen subiria até a casa da árvore. Ele subiu e saí escondido para encontrá-lo. Ele chorou em meus braços por 1 hora, lamentando-se por não ter trabalhado demais, por não ter sido melhor, para que Jamie não precisasse roubar. Chorava porque era injusto Jamie ter sido punido por suas próprias falhas. Foi uma agonia. Aquilo não era verdade. Eu não podia dizer isso a Aspen.
ele não me daria ouvidos. Carregada nas costas as necessidades de todas as pessoas que amava, como que por milagre eu me tornei uma delas e tentava pesar o mínimo possível. Você pode cantar para mim uma música bem bonita para eu me lembrar na hora de dormir? Sorri, adorava cantar para ele. Aconcheguei-me mais e comecei uma cantiga de ninar bem serena. Aspen me deixou cantar por uns minutos antes de começar a descer os dedos distraidamente por minha orelha. Abaixou a gola de minha camiseta e me beijou do pescoço às orelhas. Em seguida, arregaçou minhas mangas e foi beijando meu braço de ponta a ponta. Comecei a perder o fôlego. Ele fazia isso quase todas as vezes que eu cantava. Acho que gostava mais da minha respiração aguda do que das próprias músicas. Em pouco tempo, estávamos enlaçados sobre o tapete sujo e gasto. Aspen me puxava para cima dele e eu acariciava seus cabelos bagunçados, hipnotizada por aquelas sensações. Ele me dava beijos ardentes e intensos. Eu sentia seus dedos apertarem minha cintura, meus quadris, minhas coxas. Sempre ficava surpresa que não deixasse marcas no meu corpo. Tomávamos o cuidado de sempre parar antes de chegar ao que realmente queríamos. Desrespeitar o toque de recolher já era o bastante. Ainda assim, com todas as limitações, eu não conseguia imaginar que alguém em Léa estivesse mais apaixonado que nós. Eu te amo, América Singer. Vou te amar enquanto viver. A voz dele transmitia uma emoção profunda e me pegou desprevenida. Eu te amo, Aspen, você sempre será meu príncipe. E ele me beijou até a vela se consumir por inteiro. Devia fazer horas que estávamos lá e meus olhos começaram a pesar. Aspen nunca se importava com o próprio sono, mas não podia suportar o meu. Assim, desci a escada cansada, levando o prato e uma moeda. Aspen se deliciava com minhas canções. Às vezes, quando tinha algum dinheiro no bolso, ele me dava uma moeda para pagar pela música. Eu queria que ele desse cada moeda que conseguisse juntar para a própria família. Sem dúvida, eles precisavam até do último centavo. Mas aquelas moedas que eu era incapaz de gastar serviam como um lembrete de tudo o que Aspen queria fazer por mim e de tudo o que eu significava para ele. De volta ao quarto, tirei o pote cheio de moedas do esconderijo e escutei o alegre tilintar da mais nova sobre as antigas. Esperei 10 minutos na janela até ver a silhueta dele descer a escada e correr pela estrada. Fiquei acordada mais um pouco, pensando em Aspen e no quanto eu o amava e me sentia amada por ele. Era uma sensação especial, insubstituível, que não tinha preço. Nenhuma rainha no trono poderia se sentir mais importante que eu. Adormeci com este pensamento gravado no fundo do coração.